Estamos de volta no AL Debate, o assunto de hoje, tráfico de crianças, e neste bloco eu pergunto para o deputado Hamilton Pereira sobre o ambiente que a gente vive no país e no mundo, deputado. Se um mundo consumista, cheio de apelos ao consumo, como fica esse desejo de liberdade do jovem e da criança, de ter independência financeira, de conquistar o que é seu, já que a prostituição rende, e rende muito mais que muitas vezes o salário do pai em casa que trabalha na fábrica, deputado? Veja, Jorge e meus amigos, o ser humano nasceu para ser feliz. Eu acho que a nossa vida, ela se resume na busca constante da felicidade. Não é? Infelizmente, isso que você falou, quer dizer, num mundo consumista, as pessoas se iludem de que a felicidade está no ter, no possuir, no acúmulo de coisas e coisas e coisas e coisas, né? Eu me lembro outro dia, numa palestra que vi, do Márcio Postman, ele dizer que as nossas casas, nesta sociedade contemporânea, ela está virando cada vez mais depósito de coisas. Repositório de coisas. A casa era o seu... para receber pessoas. O templo da sua família, para as pessoas se relacionarem num ambiente gostoso, total, 100% seguro, né? Isso, de certa forma, traduzia um pouco a felicidade da relação intrafamiliar e tudo mais. Ele falou, e no mundo consumista, no mundo do ter, do possuir, do acumular, as nossas casas cada vez mais se tornam um depósito de coisas. A pessoa tem lá uma esteira, tem uma bicicleta elétrica, que viram cabides de luxo e tudo mais. Uma propaganda da televisão disse que é legal ter aquilo, que aquilo lá todo mundo tem. Veja, todo mundo tem, isso aqui é moderno, isso aqui você vai perder peso, a sua saúde vai melhorar muito mais. Daí você vai, só para citar como exemplo. É claro que a criança, o adolescente, ele acaba se deixando envolver por esse mundo, não é? E começa a associar o ter, o buscar coisas, não é? Com a felicidade tão sonhada. Nós verificamos ao longo dessa nossa luta para criar aqui no estado de São Paulo uma política de busca a pessoas desaparecidas, que muitos jovens adolescentes saem de casa em busca desse horizonte perdido, né, que tem felicidade. Tem um caso bastante expressivo lá de Sorocaba, onde um casal me procurou dizendo que eles perderam não, o filho hoje estaria com cerca de 23 ou 24 anos, mas ele saiu de casa antes dos 20 anos de idade. Ele viu na internet que existia em Goiás uma comunidade de jovens que se reuniam numa determinada praça. Ele gostava muito de tocar violão, e eles se reuniam lá em rodas de música e tudo mais, e era uma comunidade assim, livre, do livre pensar, do livre agir e tudo mais, e eles foram atrás, e não encontraram mais esse garoto, né? Eles procuram pelo Rafael até hoje, mas o Rafael saiu por conta própria, de casa. Eu acho que tem muito a ver, e a internet, inclusive, você falou da internet já hoje com os nossos convidados, a internet oferece diversos convites, né, a essa busca do jovem e tudo mais. Já aconteceram inúmeros casos da garota ser seduzida pela internet, né, por alguém que se apresenta como protótipo do jovem bonito, bem realizado e tal, né, bem resolvido na vida e tal, está procurando uma namorada. E a pessoa, às vezes, sai, não só da cidade dela, sai para um outro estado, em busca desse príncipe encantado, e cai nas garras de um sequestrador, de uma rede de prostituição e tudo mais. Então, eu acho que nós estamos lidando aqui com símbolos, né, dessa modernidade, do consumismo, que levam, sim, que tem como consequência, às vezes, o desaparecimento de muito jovem, de muito adolescente, em busca desse Eldorado, em busca dessa felicidade, que às vezes não está em casa, por conta das relações mal resolvidas dentro de casa, da repressão, da violência interna, e resolve sair para o mundo, né? E às vezes cai nessa rede do crime organizado, do tráfico de pessoas e tal, vai parar, inclusive, em outros países. Por isso tudo, eu acho que todas as medidas já preconizadas aqui
pelos nossos convidados, doutor Ariel, doutor Marcelo, né, são medidas que se somam a essa preocupação geral que nós temos, né, de vedar qualquer possibilidade dessas pessoas serem levadas para um outro mundo, né, para uma outra realidade, né, e isso nós temos que envidar todos os esforços e todos temos que estar envolvidos nessas medidas, principalmente os órgãos públicos que têm tecnologia, né, que têm métodos de investigação, de busca, essa coisa do banco de dados, mas também com dados biológicos, sim, de DNA e tal, é fundamental nesse conjunto de medidas que nós podemos e devemos tomar. Complementando o deputado, né, muitos jovens têm o sonho até de vir para a cidade grande, né? Tem sido muito comum pessoas virem do Pará para São Paulo e depois acabarem em redes aí de exploração sexual. Nós temos, inclusive, São Bernardo é uma cidade bastante industrializada, bastante conhecida no país, e a gente sempre recebe jovens que vêm de outros municípios, principalmente da região norte e nordeste, e que acabam vindo para São Bernardo tentar ganhar uma nova vida, achando que vai ter dinheiro, que vai ter emprego. Uma dita cidade rica, cheia de contrastes também. E acabam até sendo explorados, né, muitas vezes, tanto no tráfico de drogas, quanto na própria questão da exploração sexual, ou acabam na situação de rua. E essa falta de banco de dados unificado, de um sistema integrado, por exemplo, esses dias teve um jovem que veio lá de Belém do Pará e ele sumiu de casa, a família fez o boletim de ocorrência e ele estava em São Bernardo e a gente não tinha como localizar a família, porque ele não sabia o nome completo dos pais, não sabia o telefone, não sabia o endereço. Então, para resolver esse caso, demorou 3 meses, até nós fazermos inúmeras ligações para conselhos tutelares de toda a Belém, até a gente conseguir pistas de onde que ele efetivamente morava. Daí achamos um programa social, que ele foi atendido, uma unidade básica de saúde, que um dia ele tomou uma vacina para a gente conseguir cruzar as informações. Enquanto o ideal seria o quê? A pessoa desapareceu, a família, e isso inclusive está na política que o deputado propõe, a família fez o boletim de ocorrência, ela já vai, o sistema completo, já leva a foto, e isso já vai estar no sistema que integra, sim, todos os estados do país. Então, o governo federal tem dificuldade de integrar, porque os estados também não têm os seus cadastros, os seus sistemas estaduais, que alimente um sistema federal. Para fechar a nossa conversa e o programa, doutor Marcelo, sobre esse primeiro modo de vida e o trabalho que foi feito aqui na cidade de São Paulo. Concordo, acho que a gente tem que olhar a questão da família. Hoje em dia eu tenho conversado muito essa coisa da falta dos familiares, né? Quer dizer, você tem toda uma política hoje que venha do SUAS, né? Do Sistema Único da Assistência Social, no sentido do fortalecimento da família. Mas essa família, ela está também, assim, com necessidade. Você sabe que a grande parte da família, acho que na América Latina, são chefiados por mulheres, né? Quer dizer, elas estão praticamente criando esses filhos sozinha, elas estão numa tripla jornada de trabalho, quer dizer, elas não conseguem dar a atenção necessária. Essa questão é histórica, né? Sempre as classes mais baixas, né, da sociedade se espelhar nas mais altas. Se as mais altas têm TV de LED, se tem produtos, celulares de última geração, as pessoas lá embaixo também vão querer, né? Quer dizer, se espelham nessa ideia de consumo. Então, acho que... Isso está presente na pesquisa que foi feita aqui em São Paulo? Então, na pesquisa do PAIR aqui em São Paulo, a gente percebeu o seguinte, que grande parte dos casos de tráfico, né, não são efetivamente denunciados. Quer dizer, o tráfico de crianças e adolescentes é uma questão que ainda está subnotificado, não chega às delegacias. Você tem casos de prostituição, de corrupção de menores, de rapto. Você tem, nessa pesquisa aí, a gente conseguiu 38 casos só de rapto de crianças em um período muito grande, de 2006 a 2010. E o Disque Denúncia, que é o Disque Nacional em Brasília, apontou que de 2003 a 2010 só houveram 48 denúncias do estado de São Paulo de tráfico de crianças. Só? Isso mostra que é um dado
que é muito ínfimo em relação a um estado tão grande, né, como que é o estado de São Paulo. Mostra que precisa de uma ação muito mais contundente, seja da polícia, seja dos órgãos de educação, de saúde, para poder diagnosticar a questão do tráfico. Me parece que a subnotificação é muito alta. E me parece também, a percepção das pessoas que estão no tráfico, me parece que é uma percepção que muitas vezes elas não acham que foram traficadas. Sim. Me parece que a gente precisa conversar com essas pessoas, porque senão fica com aquela ideia da síndrome de Estocolmo, e as pessoas se identificam com o agressor e muitas vezes acham que o agressor está fazendo um bem para ela. Então a gente tem que começar a achar essas pessoas que realmente, que no nosso ver, elas estão sendo traficadas, estão sendo exploradas sexualmente ou por outras finalidades. Para encerrar, o que faltou dizer? Não, que as pessoas têm que romper esses ciclos de omissão, informar os órgãos competentes, informar conselhos tutelares nos casos, né, uma obrigação de todos os técnicos de informar os casos de violação de direito, de uma desconfiança, e tirar essa omissão da sociedade de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Quer dizer, a gente tem que começar a entrar um pouco mais nessa seara para a gente poder criar uma sociedade melhor. Muito obrigado. Doutor Ariel, para encerrar? Lembrar que nós temos, por ano, são 200 mil pessoas que desaparecem, 40 mil são crianças e adolescentes, em São Paulo são 9 mil por ano, e os próprios dados da Polícia Civil são dados graves, que mostram que 20% dos casos não são esclarecidos. Sim. Então essas crianças não retornam e os casos, então, não têm uma elucidação. Então é importante nós aperfeiçoarmos o sistema de proteção da criança e do adolescente. O Marcelo citou os conselhos tutelares, eles estão em todos os municípios, mas a estrutura ainda é muitas vezes inadequada. As próprias varas da infância e juventude também bastante desestruturadas, inclusive aqui no estado mais rico e mais importante do país. E o sistema de proteção social também é importante, que foram criados os centros de referência da assistência social, mas além disso, cada área precisa ter seus programas especializados, e a área da criança e do adolescente, ela precisa também desses programas especializados, centros de referência especializados, para dar conta de todas as demandas e os atendimentos adequados às crianças e adolescentes. Eu que cumprimento aqui o programa, a TV Assembleia, o Hamilton, o Marcelo e também você. Muito obrigado. Deputado, para fechar este IAL debate sobre o tráfico de crianças, o que faltou dizer? Veja, estamos encerrando o programa de uma forma que eu diria que fecha de forma completa tudo aquilo que nós debatemos, né? Esta fala do doutor Ariel, que nós precisamos de uma integração dos órgãos públicos, conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente, os conselhos tutelares, os órgãos policiais, os órgãos da segurança pública, não é? Os órgãos da assistência social, que compõem o SUAS hoje, estão subordinados à lei do SUAS. E o doutor Marcelo tocou numa questão que eu julgo fundamental, que completa esse quadro todo, que é a solidariedade entre as pessoas. Sabe? Sem ela. Exatamente, quer dizer, aquela família que tem na rua da sua casa, ou entre o círculo de amigos, familiares que de repente perderam um ente querido, uma criança, um adolescente e tudo mais, é se solidarizarem, é pegar naquela pessoa e escuta, vou com você na delegacia, vamos procurar, sabe, o promotor da vara da infância e da juventude, vamos correr atrás. Porque eu acho que o segredo de tudo, nesta nossa sociedade extremamente conturbada, sabe, a sociedade contemporânea, estressada, é as pessoas se juntarem para fazerem ações coletivas. É a capacidade que nós tenhamos de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir a dor do nosso semelhante. Que eu acho que, de certa forma, foi isso que me levou a apresentar o projeto aqui, que cria uma política estadual de busca a pessoas desaparecidas. Eu acho que o doutor Marcelo foi a pedra de toque, essa coisa da solidariedade humana, não é? Onde todos nós, o desaparecimento não é apenas uma preocupação daquela família, é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade como um todo. Perfeitamente, deputado. Nossos agradecimentos ao Marcelo Neumann,
é o doutor em psicologia Marcelo Neumann, também doutor Ariel de Castro Alves, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hamilton Pereira, por seus esclarecimentos. Até a próxima edição do AL Debate. Eu espero você.